Hoje vamos nos aprofundar nas crônicas fascinantes de um povo particular, os Moabitas. Quem eram eles e por que são relevantes nas escrituras sagradas? Vamos descobrir juntos. Os Moabitas, descendentes de um homem chamado Moab, tiveram suas raízes em uma história bastante peculiar, e às vezes conflituosa. Moab não era um cidadão qualquer, ele era filho de Ló, um personagem que tinha certa notoriedade nas escrituras. E aqui é onde as coisas se tornam um tanto complicadas. Moab nasceu de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Mas a história familiar não para aí, porque Ló também teve outro filho, Ben-Ami, com sua filha mais nova, quem por sua vez se tornaria o ancestral de outro povo, os Amonitas. As andanças da família de Ló, especificamente sua moralidade um tanto distorcida, se refletiram em episódios posteriores da história, especialmente nos vínculos entre os filhos de Israel e as filhas de Moab, como é narrado no livro de Números capítulo 25. E o nome Moab, o que significa? Alguns eruditos propõem que poderia derivar de do meu pai, aludindo às circunstâncias bastante desconfortáveis sob as quais Moab foi concebido. Mas não há certezas ou provas irrefutáveis para apoiar esta teoria. Em diversas partes da Bíblia, como em Gênesis capítulo 19, fala-se não só de Moab como indivíduo, mas também do território e do povo que leva seu nome, os Moabitas. Mas onde estava localizada a terra de Moab? Este local se situava em uma planície localizada a leste do Mar Morto, elevando-se majestosamente a cerca de 1000 metros acima do nível do mar, oferecendo um terreno fértil perfeito para a agricultura, especialmente para o cultivo de cereais e uvas. Além disso, a criação de ovelhas se tornou um pilar econômico vital para os Moabitas. O tamanho da terra de Moab flutuava com o tempo. Geralmente, sua fronteira sul estava ancorada no Vale de Sered, enquanto a fronteira norte se desenhava desde o rio Arnon, estendendo-se para um limite um tanto difuso ao norte. É provável que a região de Moab tenha sido lar de diversas comunidades desde épocas ancestrais. Os descendentes de Moab, com o passar dos anos, se estabeleceram lá, entrelaçando suas vidas com as dos habitantes locais, através do casamento e outras alianças. A relação dos Moabitas com os israelitas, que eram seus parentes próximos, foi complicada, alternando entre momentos de coexistência pacífica e episódios de inimizade profunda. Com o passar do tempo, os Moabitas se tornaram uma força predominante na região. O nome Moab já não só fazia referência a um indivíduo nem só a uma população, mas abrangia tanto o território como seus habitantes. Este grupo de pessoas, que emergiu de raízes emaranhadas e complexas, cresceu e se desenvolveu até formar um reino próspero e bem estruturado. Com uma economia sólida, grandes construções ergueram seus céus e pequenas fortalezas brotaram em pontos estratégicos de suas fronteiras para se proteger de ameaças externas. A Bíblia nos narra sobre várias aldeias e cidades na região, mostrando-nos um cenário em que os Moabitas, durante muito tempo, viveram em uma espécie de prosperidade, ampliando seu alcance territorial especialmente ao norte. A história também nos conta que os Moabitas e os Amonitas, embora parentes próximos, tinham uma conexão especial. No momento em que os israelitas empreenderam seu êxodo do Egito, os Moabitas já eram reconhecidos como um povo poderoso, algo que se reafirma no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 15. Mas os Moabitas não eram conhecidos apenas por seu crescente poderio. Sua religião, que se assemelhava bastante ao paganismo cananeu, também era notável por seus rituais intensos e um tanto obscuros, vinculados à natureza e à fertilidade. Entre seus deuses, adoravam a Astarote, a deusa da fertilidade. No entanto, sua divindade principal era Quemós, o deus da guerra, a quem ofereciam tanto sacrifícios animais como humanos em sua honra. Quanto aos israelitas e os moabitas, sua relação era, para dizer de maneira suave, bastante complicada. Embora a Bíblia mencione períodos de coexistência pacífica e intercâmbio cultural e econômico entre ambos povos, também fala de tempos de tensão e conflito. Quando os israelitas deixaram o Egito, os moabitas não lhes estenderam exatamente uma recepção calorosa.
De fato, Balaque, o rei de Moabe, até tentou amaldiçoar Israel, contratando o falso profeta Balaão, antes de que cruzassem o rio Jordão. Além disso, os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas e madianitas, participando em suas práticas idólatras, o que gerou tensões e conflitos. A convivência e as misturas culturais e sociais eram tão problemáticas que se instruiu que os moabitas deveriam ser excluídos da congregação de Israel. Quando Moisés, o líder dos israelitas, morreu, seu local de descanso final foi um misterioso lugar na terra de Moabe, um lugar que segue sendo desconhecido e está cheio de mistério até o dia de hoje. E durante o período dos juízes em Israel, os moabitas, longe de serem amigos amigáveis dos israelitas, exerceram opressão sobre eles durante 18 anos sob o reinado do rei Eglon. Ao longo destas histórias, vemos como a relação entre os moabitas e os israelitas vai flutuando, marcada por altos e baixos, amizades efêmeras e conflitos acirrados. Eude, um juiz de Israel que se destacava por ser canhoto, surgiu como um libertador quebrando a opressão moabita. Mas as histórias de conflitos e guerras não são as únicas que ressaltam na crônica dos moabitas. Também estão as histórias de integração e amor, como é o caso de Noemi, uma israelita, e suas duas noras moabitas, Orfa e Rute. Depois da morte de seus filhos, Noemi decidiu retornar à sua terra natal Belém. Rute, uma das noras, optou por acompanhá-la, fazendo uma escolha de lealdade e fé que finalmente entrelaçou com a linhagem genealógica do rei Davi, e mais tarde, de Jesus Cristo, quando se casou com Boaz da tribo de Judá. A monarquia em Israel também viu flutuações nas relações com os moabitas. Enquanto o rei Saul e o rei Davi lutaram e subjugaram os moabitas em diferentes pontos, houve também momentos de relativa paz e coexistência. A morte do rei Salomão, que resultou na divisão do reino de Israel, deu aos moabitas uma janela para reivindicar sua independência, embora as relações com Israel continuassem sendo uma mistura de subjugação, rebelião e eventual libertação. Uma história particularmente impressionante é quando os reis de Israel, Judá e Edom uniram forças em uma coalizão para atacar os moabitas. Mais um ato arrepiante do rei moabita, que sacrificou seu próprio filho, fez com que a guerra parasse. Mais tarde, em uma reviravolta de ironia, os moabitas, amonitas e edomitas, se uniram para atacar Judá, mas se destruíram entre si mesmos, frustrando seus próprios planos de ataque, e em vez disso, oferecendo alívio ao reino de Israel. A história também nos conta como os moabitas, uma vez subjugados pelos poderosos assírios e convertidos em tributários do Império Assírio, continuaram sendo uma parte importante no drama regional, mesmo depois da queda da Assíria. Eles desempenharam um papel militar em Judá durante o reinado de Joaquim, e mais tarde, apesar de sua participação em uma conspiração contra a Babilônia, enfrentaram as represálias do rei Nabucodonosor. Este fascinante mosaico de eventos nos mostra que os moabitas foram muito mais do que uma mera nota de rodapé na história israelita. Foram, em diferentes momentos, inimigos, opressores, aliados, família, e uma constante presença que influenciou de múltiplas maneiras o caminho do povo de Israel. A história e as profecias que rodeiam este antigo povo oferecem uma visão penetrante sobre a interseção da fé, do poder e da moralidade no contexto bíblico. As previsões dos profetas Isaías e Jeremias, com seus sombrios prognósticos para o povo de Moabe, refletem uma profunda tristeza e um aviso sobre os perigos do orgulho, da idolatria e da imoralidade. A ruína de Moabe, simbolizada através de cidades isoladas e terras devastadas, bem como pessoas sofrendo, serve como um espelho que reflete as consequências de desviar o olhar de princípios éticos e morais. Embora as cidades e as terras de Moabe possam ter sido prósperas e suas forças potentes, sua rejeição aos caminhos da justiça e sua confiança na idolatria foram, segundo as profecias, sua perdição. Moabe, com sua complexidade e paradoxos, desvanece na névoa da história, deixando para trás ruínas e relatos que sussurram advertências e lições às gerações futuras. Enquanto exploramos estas ruínas e relemos essas antigas histórias, somos lembrados de que nossa própria existência, nossas decisões e nossas nações também estão interconectadas com princípios eternos e morais.
Nesta apresentação, navegamos pelos intrincados relatos de um povo antigo e sua complicada relação com seus vizinhos e suas deidades. Os Moabitas, com suas vitórias e derrotas, sua prosperidade e desolação, tornam-se mestres silenciosos, suas lições preservadas nas páginas arenosas do tempo. Através de sua história, somos chamados a refletir, a aprender, e quem sabe, a escolher um caminho diferente. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem através da história, da fé e da reflexão. Não esqueça que cada história, cada nação e cada escolha ressoa através do tempo, oferecendo-nos a oportunidade de aprender, crescer e escolher nosso próprio caminho com sabedoria. Continuaremos explorando as ricas e multifacetadas histórias do passado e suas implicações para nós hoje. Não esqueça de compartilhar seus pensamentos, reflexões e perguntas nos comentários. Até a próxima, e que Deus te abençoe.